Sua cabeça. Pai amado, nós queremos declarar o teu governo, a tua graça, a tua soberania, o teu poder, a tua unção, a tua presença, o teu mover, a tua liberdade nesta noite, Pai. Nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir do Senhor. Nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós queremos ter nossa mente renovada em Cristo, nosso coração transformado pela tua presença, e nós queremos viver uma vida intensa com o Senhor. Deus amado, que tudo aquilo que possa atrapalhar tua palavra de fluir com liberdade, se mover com liberdade, transformar nossa mentalidade, tudo aquilo que possa impedir o teu evangelho de transformar a nossa vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Seja apatia, medos, ansiedades, preocupações, celular, o que for, Pai, que o diabo tente usar para atrapalhar nossa mente nesse momento, de recebermos a tua palavra, de sermos tocados pelo Senhor. Nós damos a ordem agora, sai em nome de Jesus. Pode mover nesse lugar, Pai amado, que a nossa atenção não seja para o pregador, mas seja para a palavra do Senhor, e que haja uma liberdade total do Espírito Santo nesta noite, Pai amado. Nós te convidamos, Jesus, esteja aqui conosco. Tu és o principal, Tu és a atração, Tu és o centro, Tu és, Pai, o eixo de nossas vidas, e nós te pedimos, Deus, tem misericórdia, que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, tremenda, e aquilo que nós aprendermos, Pai amado, fique gravado no nosso coração, tatuado em nosso espírito, que nós possamos ter intensidade na vida cristã, viver de maneira plena as tuas verdades, os teus princípios e a tua mensagem, Deus amado. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, pessoal? Deixa eu falar uma coisa rápida aqui. O culto tem duas partes. Primeira parte do culto é o momento em que nós entregamos a Deus o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa canção, a nossa dança, a nossa expressão corporal. É o momento em que entregamos a Deus o nosso melhor, também com nossos dízimos e ofertas. Primeira parte do culto. A segunda parte do culto é a parte que Deus se entrega e se derrama sobre nós. Então eu entrego a Deus o meu melhor, eu canto para Ele, eu danço para Ele, eu me rendo a Ele, entrego minhas ofertas, eu faço o meu melhor para Ele. Pronto, atrai a presença de Deus. Agora é a parte que Deus quer falar conosco e quer derramar sobre sua vida e sobre minha vida o Evangelho da salvação. Amém? Então vira para o irmão do seu lado aí e fala, irmão, fica focado que Deus quer falar comigo e com você. Beleza? Tranquilo. Primeira coisa importante, eu sou um pregador cheio de falhas. Eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Eu não estou aqui para me colocar num pedestal acima de vocês de maneira nenhuma. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu tenho muitos defeitos como pai, como esposo, como pastor, como cristão. Deus sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas lutas, mas é um Deus misericordioso. E é um Deus que Ele pode nos usar, e Ele pode... Se Ele usou a mula, Ele pode me usar nesta noite. Então eu fico muito tranquilo com relação a isso, tá bom? E se por algum acaso a palavra for muito dura, muito pesada, e bater muito em você, você ficar magoado comigo, problema seu, porque Deus vai falar. Amém, queridos? Porque me bateu demais com essa palavra. Primeiro, essa palavra chama-se evidências da maturidade cristã. Quantos aqui são maduros? Como imaginei, quase ninguém. Mas eu quero falar com você de maneira muito rápida sobre isso. Quais são os sinais claros que nós somos cristãos maduros? É claro que o tempo de caminhada com Deus nos ajuda a amadurecer. Mas tem coisas que muito mais do que a caminhada com Deus é a nossa intensidade na caminhada. Porque eu posso estar na igreja há anos, eu posso participar da rede junior, de adolescente, eu posso ter nascido na igreja, eu posso ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja e eu ainda ser um bebezão na vida cristã. Porque eu posso ter 40 anos de idade e ser um adolescente nos meus atos, e ser uma criança nos meus atos, nada contra adolescentes. Mas eu posso ter uma idade cronológica avançada, eu posso ter anos de experiência com Deus, mas eu não consegui avançar na vida cristã. Isso é simples. Você conhece cristãos que têm anos na igreja e parece um frigobar, uma geladeira, frio com Deus? E você conhece cristãos que parece que começaram no culto, tem
1 ano, 2 anos, então rompendo, voando na fé, no evangelismo, na vida com Deus, na oração, no jejum, na pregação do evangelho, testemunhando, liderando células, você conhece. Então, muito mais do que o tempo de caminhada com Deus, é a intensidade que eu tenho com Deus. Essa intensidade que eu tenho com Deus me faz crescer. E quanto mais perto eu estiver de Deus, quanto mais perto caminhando com Jesus, mais eu cresço em estatura, em conhecimento e principalmente em sabedoria. O que faz um jovem cristão ser diferente do jovem do mundo é a sabedoria de Deus habitando na vida dele. Amém? E quantos querem ser sábios? Então vamos lá. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Eu vou ser bem rápido, tá bom? Mateus 6, 25 ao 34. É por esse motivo que eu venho aqui só quase uma vez por ano, porque depois tem que reparar as pancadas que eu dei. Mas Mateus 6 começa o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Versículo 27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Um parênteses aqui. Aqui você tem discípulo falando, aqui você tem Jesus falando com os discípulos. Ele não está falando aqui com o pagão, ele não está falando aqui com o gentil, ele está falando com os discípulos dele, gente de pequena fé. Vocês não estão vendo como é que Deus cuida de tudo, como é que Deus ampara todos, e vocês preocupados com coisas simples, com coisas seculares, com coisas banais, com coisas supérfluas. Aqui nós temos Jesus Cristo conversando diretamente com os crédulos, mesmo com pouca fé, mas crédulos, aqueles que creem. E o texto continua: portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Aí ele fala, olha, preocupação, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que vai ser meu dia, meu futuro amanhã, minha faculdade, meu vestibular, meu casamento? Quantos querem casar aqui, gente? Top, viu? Quem não se casou está arrependido da vida. Casar é bom demais, gente, vai por mim. Você passa raiva de vez em quando, demais também. Mas vale a pena, não me arrependo não. Só um pouquinho. Eu quase infartei umas 5 vezes, mas fora isso aí eu estou vivo. Mas os pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ponto também aqui. Deixa eu falar uma coisa importante. O que é oração? A oração não é você revelar a Deus o que você precisa. Deus sabe tudo. O texto fala sobre isso. O nosso Pai Celestial sabe de tudo, exatamente aquilo que eu preciso. A oração não é falar, Deus, olha, preciso disso. Meu Deus, meu filho precisa disso, eu não sabia. Deus sabe de tudo. A oração é simplesmente para demonstrar a Deus que você depende dele. A sua dependência. Deus, eu preciso do Senhor agora. Se você avaliar em vários momentos da Bíblia, quando chegava Jesus Cristo um leproso, um cego, ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? É claro que Jesus Cristo sabia que era curar de uma lepra, curar uma cegueira, ele sabia disso, mas ele perguntava para que nós possamos verbalizar a nossa dependência, a nossa necessidade dele. E isso é importante, você falar com Deus, você demonstrar que você precisa de Deus. E o texto continua. Agora aqui uma chave para cada um de nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Aqui está a chave para que nós possamos vencer a ansiedade. Hoje eu estava ministrando mais cedo na minha célula de casais, jovens casais, e eu conversando com eles falei, olha, na minha infância, e isso faz muito tempo, porque eu tenho idade de ser pai de muitos de vocês,
Avô não, mas pai eu tenho. Mas eu me lembro que na minha infância, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos telefone em casa, telefone era algo muito caro na época. E para encontrar um amigo, você pegava a bicicleta, você ia na casa do seu colega do outro lado da cidade, e parece que as coisas eram um pouco mais devagar. Hoje parece que tudo é muito acelerado, tudo é muito corrido, tudo é muito pilhado, tudo tem que ser muito rápido agora. Você vai num restaurante, você se passou meia hora, não chegou a pizza, você já está brigando com o garçom, dando tapa na mesa. Se você vai no drive-thru, você pediu ali um sanduíche, uma esfirra, o que for, se deu 5 minutos já está nervoso, por que não entregou até agora? Então nós vivemos numa sociedade altamente acelerada e ansiosa, isso está acabando com nossas crianças. Está acabando com as crianças. Cada vez mais crianças com ansiedade, virando jovens depressivos, e muitas vezes os adolescentes, os jovens tentam nessa mesma pilha de ansiedade. Cristo nos ensina como vencer a ansiedade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Pronto. O que ele fala? Quer uma vida longe da ansiedade? Quer uma vida longe dessa loucura que é o mundo de hoje? Busque o meu reino. Busque fazer a minha vontade. Olha que coisa simples. Busque fazer a minha vontade. Busque o meu reino, a minha justiça, e deixa que do resto eu tomo conta. Pronto. Deixa que o resto eu resolvo. Mas, Senhor, eu quero tanto o ingresso na universidade, eu quero tanto me casar, eu quero tanto um trabalho, eu quero tanto aquilo. Tá bom, querido. Mas a pessoa que pode fazer o melhor por você é o próprio Deus. Ele fala: busca a minha vontade, busca a minha justiça, caminha comigo, aprenda comigo, viva comigo, se deleite em minha presença e descansa em mim, que do resto eu tomo conta. É simples. Só que muitas vezes, eu falo por mim, eu sou um cara ultra mega power racional, eu sou colérico ao extremo, sou muito racional em meus posicionamentos, sou muitas vezes técnico até demais. Isso me custa alguns problemas no futuro por causa dessa minha posição. Estou buscando mudar. Mas eu aprendi a descansar em Deus, porque senão eu infarto, eu morro. Eu aprendi a confiar no Senhor. O meu casamento, a confiar no Senhor. Os meus filhos, a confiar no Senhor. O meu ministério, a minha célula, a confiar no Senhor. O colégio, Shalom, a confiar no Senhor. A vereança, tudo que Deus colocou na minha mão, eu tenho buscado confiar no Senhor. E Martin Luther King fala uma frase interessante. Ele fala: tudo aquilo que era meu, que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo aquilo que era meu, que eu coloquei nas mãos de Deus, até hoje eu tenho. Porque Deus, Ele retém as coisas para a gente. Ele abençoa, Ele segura, Ele protege, Ele preserva. Então, se você tem preocupações na sua vida, que tem tirado a sua paz, tirado a ansiedade, começa a descansar no Senhor e busca no Senhor esse refúgio. Isso faz diferença. E eu quero agora começar a palavra a partir dessa questão. Aquieta seu coração. Quais são os sinais claros de maturidade cristã, que demonstram que eu sou um homem ou mulher que está amadurecendo ou no caminho certo? Eu quero trabalhar com vocês algumas coisas importantes, alguns princípios que têm me ajudado a mudar os meus comportamentos, que têm me ajudado a amadurecer na fé, nesses 27 anos que eu caminho com Cristo, quase 28 anos. Algumas coisas que têm ajudado a mudar o meu padrão de vida, a olhar com os olhos de Deus e desacelerar coisas que não precisam ser aceleradas. Primeira coisa que eu chamo de princípio da não perfeição. Eu quero trabalhar com vocês de maneira bem rápida aqui. Por quê? Vivemos num mundo em que exige-se demais a perfeição. A gente tem que ser o melhor, tem que fazer assim. E aqui eu quero mais uma vez falar: se você tem filho, cuidado como você age com seu filho. Não massacre o seu filho. Porque seu primo tem nota melhor do que a sua. Eu já ouvi muito isso. Porque o seu coleguinha está melhor do que você, tem que ser assim. Não faça competir. Também não exija dos seus pais ou do seu cônjuge perfeição, porque nós não somos perfeitos.
Ah, porque o pai de fulano de tal, a mãe de fulano de tal, porque o irmão de fulano de tal. Para de comparar. Nós não somos perfeitos. E eu quero falar para você aqui agora. Quando você entende o princípio da não perfeição, que você não é perfeito, você começa a entender que você tem falhas, que você tem pontos negativos que tem que ser aperfeiçoado. E aqui está o primeiro passo. Você é mais humilde para assumir falhas, assumir erros. Tem pessoas que são insuportáveis. Você fala com a criatura, com a demência, ele não consegue perceber que ele está errado. Vontade de matar alguém que está todo mundo vendo que a criatura está mandando mal usar. Você está falando com ele, mas está errado. Mas não é bem assim, é porque fulano de tal. Ele pega a culpa dela e desloca para os outros, dá desculpa. Comece a entender que você não é perfeito, entender que você tem falhas, que você tem limitações, que você tem que falar não muitas vezes. Aprenda a confessar seus pecados e também tendências pecaminosas. Isso aqui é um ponto interessante. Quando eu tenho amigos meus falando, eu tenho dificuldades, eu luto todos os dias para não ir para a pornografia, todos os dias, Anderson. O cara tem uma tendência pecaminosa, mas ele luta contra isso. Todos nós temos em nosso ser, internamente, lutas diárias contra pecados que querem se levantar em nossas vidas. Confessar isso é maravilhoso, porque vai te ajudar a vencer as dificuldades. E eu tenho que buscar meus pastores de cobertura, abrir meu coração. Estou luta nessa área, me ajuda nessa área. Confessa tendências pecaminosas. Todos nós temos. Nós não somos perfeitos. Evite excesso de desculpa e tenha um pouco mais de humildade. Quando eu sei que eu sou falho, que eu tenho defeitos, que eu tenho dificuldades, eu começo a pedir conselhos a pessoas que podem me ajudar, porque tem pessoas que vão te dar conselhos errados pra caramba. Então cuidado em você pedir conselhos a pessoas que você não conhece a vida espiritual. Na minha infância eu tinha alguns ídolos ou heróis, meus avós, meus pais, meus tios, algum personagem importante. Hoje em dia, grande parte dos jovens tem como mentores intelectuais ou exemplos de segue youtubers da idade deles. Esse dia vi uma menina de 14, 15 anos lançando livro. A menina é filha de um industrial paulista, nasceu em berço de ouro, com toda a riqueza possível, e está lá o livro, Minha História, Minhas Lutas e Minhas Glórias. O que é uma criança de 12, 13 anos, que a maior dificuldade dela é saber se ela vai passar as férias de verão em Orlando, Miami, ou na França, ou na Europa. E aí tem jovens que passam horas exaltando, e são essas pessoas que influenciam ele a ter uma vida supérflua. Então, quando você for se espelhar em alguém, quando você for procurar conselho, procure pessoas que têm experiência com Deus, que podem te aconselhar de maneira correta. O filho de Salomão tinha anciãos que poderiam aconselhá-lo. Ele procurou amigos da idade dele, e deu no que deu, perdeu metade do reino. Então procure conselhos. E aqui para os homens, quantos aqui são homens? Senti alguns com dúvida. Quantos aqui são homens? Fala, eu sou. Pronto, começa a crer nisso, começa a acreditar nisso, querido. Essa segurança. Se você quer casar e quando eu perguntei, você não respondeu, já ficou insegura a mulher do seu lado. Então fala com firmeza, o homem tem que ser ágil no processo. Quantos aqui são homens? Beleza. Coisa horrível. Vamos continuar. Aprenda a pedir conselho. Eu contei uma história aqui um tempo atrás. Vim morar em Uberlândia, recém-casado, não conhecia nada. Chegamos aqui, eu cheguei em janeiro, casei em fevereiro. No mês de agosto ia ter um encontro de casais em Caldas Novas. Eu não conhecia Caldas Novas, nem sabia onde ficava, nunca tinha ido. 6 meses na cidade. Nosso casal de líderes, não vou falar que o nome do santo não, para não expor a pessoa, falou, Anderson, vai ter encontro de casais, vamos lá no encontro de casais? Eu falei, vamos. Só que eu não tenho um carro, tinha uma bicicleta. Não, então fomos de carona. Saímos daqui 1h da tarde na sexta-feira. Estamos seguindo para Caldas Novas. Chegamos em Araguari, a esposa virou para ele, fulano, pergunta aí no posto, qual é a rodovia que vai para Caldas Novas? Mulher, fique tranquila, eu sei o que estou fazendo. Descansa o coração, mulher. E assim fomos. Passou alguns quilômetros, eu estava meio angustiado. Eu vi uma placa assim, Brasília. Eu falei, fulano de tal.
fica perto de Brasília. Ele falou, não. E aquela placa ali é o quê? Rapaz, a mulher dele enlouqueceu. Mas eu te falei, criatura, eu te falei, abestado, que você tinha que perguntar lá no posto onde é que ficava. E começou a gritar com ele. Resumo, saímos 1 da tarde, chegamos no hotel em Caldas quase 10 da noite. Não tinha mais jantar. Minha esposa e a dele com TPM, imagina o estresse. Minha esposa foi de Brasília a Caldas me beliscando. Eu sem ter culpa nenhuma. Eu falei, por quê? Porque você é homem. Mas não foi eu que errei, foi ele. Chegamos no hotel, não tinha mais comida. Você imagina duas mulheres com TPM, com fome. O encontro só começou a funcionar domingo, quase na hora de ir embora. Mas assim, foi terrível. Porque o abençoado não quis perguntar qual era a rodovia que levava até Caldas Novas. Um dos sinais de maturidade é saber que você não sabe tudo, que você pode perguntar ao outro e ser aconselhado pelo outro. Tá bom? Isso é importante. Quando você aprende com o erro do outro, você se torna uma pessoa sábia. Inteligência é quando você aprende com os seus erros. Você dá mancada e você aprendeu que se fizer aquilo você não faz mais. Mas sabedoria é quando você começa a aprender com os erros dos outros. Porque a sabedoria, ela te faz evitar problemas. Eu me recordo que João Gabriel tinha uns 4 anos na época. Eu estava fazendo almoço em casa, não sou muito bom cozinheiro, mas estava fazendo almoço. E ele, com insistência imbecil de que eu queria colocar o dedo no fogo. Eu falei, criatura, vai queimar o dedo. Ele, para, João Gabriel, para, quer queimar? Aí peguei uma panela, esquentei, pus em cima da pia, falei, põe o dedinho. Ele colocou, eu fiquei aquela bolha no dedo, aquela bolha vermelha. Falei, quer pôr a mão inteira agora? Não, pai, não. Então pronto, aprendeu. Ele nunca mais queimou os dedos. Simples, direto, prático. Aprendeu de forma inteligente. Poderia ter sido sábio, mas não foi. A sabedoria é quando você aprende com o erro dos outros. Ele não tem que queimar a mão para saber que fogo queima. Você já viu alguém se queimar? É simples, pessoal. Então aprenda com isso. E outra coisa importante, com o princípio da não perfeição: não queira viver a vida que os outros querem que você viva. Viva o que a Bíblia quer que você seja. É aqui o grande erro de muitas pessoas. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você, jovem, foi feito em imagem e semelhança de Cristo. E muitas vezes nós queremos viver uma vida padrão como as pessoas querem que eu viva. Usar aquela marca, porque se não tiver um tênis daquela marca, se não for da Van, se não for não sei o que lá, porque eu tenho que ter aquele relógio, aquele celular, tenho que ter aquele corte de cabelo. Para mim ser aceito naquele grupo, eu tenho que ter aquela roupa daquele padrão. Se não for, não sou aceito. Hoje mudou muito, mas um tempo atrás tinha uma onda que era o pessoal, o emo, né? Cabelo assim em cima do olho, o olho pintado de preto. Como é que é? Emo de emotivo, né? Você tá, tô bem, tô mal, tal. Uma frescura, uma boiolagem terrível. Mas assim, você tinha uma galera cheia de frescura. O cabelo, em vez de partir aqui, partiu o cabelo daqui para cá, partiu o cabelo. Parecia um tsunami. Mas o que você percebe? Que às vezes, para me sentir aceito, eu deixo de ser quem eu sou para parecer com um grupo, para eu ser aceito. Nós não temos que buscar padrão social para ser aceito. Eu tenho que buscar ser uma pessoa segundo a palavra de Deus. E se eu estou buscando agradar pessoas, ao invés de agradar a Cristo, eu deixo de ser imagem, semelhança de Deus, para ser imagem, semelhança das pessoas. É o erro de muitas pessoas. É querer se parecer com o outro. Se você quer ter seu cabelo cortando aqui para cá, tal, é seu estilo. Só quero usar preto, seu estilo. Quero usar azul, quero usar rosa. Você pode, é seu estilo, mas que isso seja na sua liberdade, não porque você quer imitar os outros. E esse princípio, muitas vezes, da não perfeição, nos preserva até mesmo de querer status social, que é muito perigoso. Vou te contar aqui um testemunho da minha vida. Há um tempo atrás eu estava com colesterol muito alto, as taxas alteradas. Fui na minha médica, ela me deu assim um sabão daqueles terríveis, falou: você tem que correr, fazer atividade física. E eu decidi correr. Perto de minha casa tinha o SESI tem uma pista olímpica muito boa. Eu fui lá, comprei um tênis de corrida, comprei um short, minhas pernas parecendo papaléguas finas pra caramba, mas são minhas. Camisa, eu falei: vou correr. E eu cheguei no SESI, olhei aquela pista emborrachada, eu falei: vou dar uma volta. Eu comecei a correr.
Primeira curva eu fui, passou um cara do meu lado correndo, parecia um jato, velho. E o cara, camisa assim, atleta profissional, ele é atleta da Caixa Comum, disputou até Pan-Americano, Olimpíadas, atleta profissional. Mas veio no meu coração, não, o cara mais baixo do que eu, mais fraco, vai passar de mim? Jamais, nunca, never. Vou ganhar dele. Na hora me veio um ímpeto de fúria, de ódio, e na força do ódio eu disparei correndo, parecia um touro louco. Passei do lado dele, passei rindo, com sarcasmo assim no coração, falei, acabei com você, maldito. E eu fui, perdão senhor pelo que eu falei aqui agora, abençoado. Ele ganhou a medalha de bronze na Olimpíada, nas duas atrás. Passei por ele, parecia um jato, ele ficou até assustado comigo, o povo sai da frente como é doido. Dei a primeira volta, quando cheguei na primeira curva, eu comecei a sentir a visão embaçar. A garganta, falando sério, a garganta ficar seca. Eu senti que o chão foi ficando mais macio e eu comecei a correr slow motion. Câmera lenta, quando eu percebi, eu fui desabando, caí no chão. Desmaiei. Assim, lotada a pista do SESI. Tinha assim uma grade, tinha umas crianças gritando, ele morreu. Crianças, sempre tem criança que é boca de Deus. E aí nessa hora que eu estava lá desmaiado, veio o segurança que me conhecia, seu Anderson, está bem? Eu falei, Senhor, és tu falando comigo, Deus? E ele levantou assim, e eu com uma vergonha, gente, com a mão no rosto, tal. O senhor está bem? O senhor está bem? Não, eu passei mal, tal. E quem me ajudou a levar para a enfermaria foi o cara que eu corri do lado dele. Ele me pegou e falou, você tem que ir devagar, cara, não é assim. E foi e tal. E eu passei pelo menos uns 2 meses sem voltar lá, até deixar a barba crescer, o cabelo crescer, para ninguém me reconhecer. Mas assim, eu quis fazer uma coisa que eu não nasci para fazer. Eu nunca vou ter o estereótipo, por exemplo, de um cara que corre maratona. Eu tinha que perder pelo menos aqui metade do meu peso para competir com um cara como esse. Então, às vezes, a gente quer fazer coisas que a gente vai se esforçar para fazer e que não é aquilo. Eu posso até me esforçar, tal, mas tem gente que vai ministrar aqui o louvor, tem uma facilidade, como o Marcos está ministrando aqui agora, para ministrar o louvor com uma graça. Tem outros, por exemplo, se eu for entrar no ministério de dança, meu Deus do céu, não vai adiantar, eu só danço forró, ia ficar muito feio dançando aqui na frente. Então tem coisas que não adianta eu querer ser performático. Eu vi um vídeo de uma mulher na Olimpíada que estava dançando break. Cara, meu Deus, parece comigo dançando, mesma coisa. Mas assim, você tem que ter um dom para aquilo que você vai fazer. Tem coisas que você pode desenvolver, aprender, mas tem pessoas que pegam mais fácil a situação. Às vezes a gente quer, para demonstrar status, poder parecer, eu consigo. Não, não é assim. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas debilidades. Então, são pontos importantes. Então, cuidado com essa questão da perfeição. Segundo ponto, princípio da paciência. Seja paciente. Tudo na vida que tem valor, tudo na vida que é importante, leva tempo para ser construído. Um casamento, um ministério, criação de filhos, alcançar uma saúde, um corpo, uma empresa, um emprego, tudo leva tempo. Não é assim, vou emagrecer hoje, amanhã eu estou magro, vou começar a correr, já estou tranquilo. Tudo na vida leva um tempo para você desenvolver. E isso é importante. Quando eu quero pegar atalhos, eu posso incorrer em muitos erros. E muitas vezes nós perdemos bênçãos maravilhosas por querer acelerar o tempo, e às vezes não é o tempo de Deus. Então um ensinamento importante é: tenha paciência, aprenda a esperar em Deus, é construir as coisas com sabedoria, tranquilo, sem pressa. Deixe que Deus, Ele acelere quando for importante. Eu vi uma pesquisa que mostrava que muitas pessoas, quando ganhavam fortunas em loterias, em pouco tempo eles estavam no estado financeiro pior do que quando ganharam, porque dilapidaram o patrimônio em pouco tempo, não tiveram estrutura para viver com aquela riqueza. Então um casamento de sucesso leva tempo, um namoro de sucesso leva tempo. Eu quero que você entenda que a paciência, ela vai te dar uma graça e uma facilidade de poder conquistar coisas melhor do que a pressa. E dentro da paciência, por exemplo, eu sou um cara colérico. Eu não sou um cara muito... Eu gosto de ouvir as pessoas, mas
Quando você é mais direta, Anderson, pá, assim, tal, tranquilo, tal. Mas, por exemplo, eu falo isso para minhas filhas, abertamente. A Valentina vai falar comigo, ela para, ela põe a mão no meu rosto, ela segura o meu rosto. Ela fala, pai, eu quero te contar o que teve no colégio hoje. Eu falei, o que, minha filha? Aí ela começa a contar, pai, de manhã quando eu acordei, eu fui tomar café. Aí começa, tomei café, tomei banho, brinquei com o gato, chutei o cachorro, fiz boneca, tal. Ela conta o dia inteiro para chegar a uma frase de 15 segundos, que é o resumo do dia. Mas ela quer desabafar o dia inteiro. Sabe qual é a frase mais comum da Valentina? Eu chego lá em casa e ela fala assim, pai, como foi o seu dia? Eu falo, foi bom, agora deixa eu te contar o meu. Aí ela não para de falar mais. Todo dia ela faz isso comigo, e ela ri, é de propósito, porque ela sabe que eu fico desesperado. Mas eu aprendi com ela, com a minha esposa e com a Letícia, a parar para escutar, a parar para ouvir. E quando você tem paciência para se colocar no lugar do outro, quando você tem paciência para parar um pouco e tentar entender o lado do outro, você vai ser um ser humano mais tranquilo, você vai ser um ser humano melhor e vai aprender muito mais. Quando você para escutar, que você começa a entender, ter empatia com o outro, você vai ver como é que sua vida muda. Então, aqui tem um ponto muito importante. Comece a entender o outro. Comece a ter paciência para entender por quê. Porque às vezes tem coisa para você não dói. Tem situações para você não gera dor, constrangimento, mas para o outro é terrível. Por exemplo, se alguém for na minha rede social e me xingar, eu não sou muito fã de rede social, mas se me xingar na rede social, eu não me importo com isso. Ah, seu babaca, seu genocida, seu fascista, seu baiano. Eu sou baiano, não vou vender por isso tal. Mas isso não me ofende. Mas tem pessoas, se alguém falar na rede social assim, ela desaba. Agora, por que eu não me importo com xingamento na rede social? Eu quero que todo mundo seja igual a mim. Não é assim. Eu tenho 3 filhos e sei que tem situações que para um machuca, que para o outro não importa. Eu não posso tratar os 3 do mesmo formato, porque você tem que ser como seu irmão ou como sua irmã, não. Porque tem coisas que para um é doloroso e para o outro não é. Pronto, isso é importante. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, a minha filha, a Letícia, tinha uns 5, 6 anos. Ela me procurou, falou, pai, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou, minha filha. O senhor faz casamento? Eu falei, faço, minha filha. O senhor casa das minhas bonecas? Eu falei, não, minha filha, não caso. Mas por quê, pai? O senhor é pastor? É para casar o Ken e a Barbie? Eu falei, minha filha, vai ficar assim um pouco estranho casar o Ken e a Barbie. Pai, por favor. Aí minha esposa, pondo pilha, mas amor, é uma criança, o que tem? Aí lá eu vou fazer o casamento, domingo à tarde, 49 graus, um calor insuportável. Fui no quarto, ela colocou o cobertor vermelho no chão, fez lá um altar, pôs o Ken, a Barbie e tal. E eu cheguei lá só de bermuda, e meu filho filmando, João Gabriel, e eu morrendo de calor. Falou, pai, é um casamento, cadê o paletó? Eu falei, minha filha, 49 graus, parecendo um deserto Saara. Aí fui lá, pus o paletó, uma gravata sem camisa, e fui lá. Quem você aceita a Barbie? Barbie, você, mal má vontade, aceita, se não quiser também problema seu. Não falou nada, nem sei se estão na igreja hoje, mas fiz o casamento, de boa, tranquilo, zerado. Minha filha ficou assim, encantada, porque eu casei o Ken e a Barbie. De vez em quando eu acho o vídeo, eu assisto. O cara fala, que coisa ridícula que eu fiz, gente. Mas para ela era o máximo, e se para ela é importante, e eu amo minha filha, então é importante para mim por amá-la. E Deus é assim com a gente, até que mais preocupado, mas Deus fala, o que o outro está querendo mexer com isso? Mas se é importante para ele, e como ele é importante para mim, então vai ser importante para mim. E quando você tem paciência de se colocar no lugar do outro, as coisas mudam. Quando você tem paciência de ter empatia pelo outro, as coisas mudam. Tá bom, gente? Terceiro princípio. Primeiro, não perfeição. Segundo, paciência. Terceiro princípio do amor. Se Deus é amor, e nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos que ser também expressão do amor de Deus. O amor, ele muda a nossa natureza. O amor muda nosso jeito. Por exemplo, quando fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa eu traduzir isso para a versão atualizada. Eu estou aqui num precipício,
Lá embaixo cheio de cobras, lagartos, baratas, cascavel, um bocado de bicho peçonhento. E minhas filhas caem nesse buraco cheio de cobras. Eu tenho raiva, eu tenho um nojo de cobra, do que for. Mas as minhas filhas, que eu amo, caíram nesse buraco cheio de animais peçonhentos. O que eu faço? Eu pulo no buraco, eu pego elas, posso morder, o medo vai embora por amor a elas. Então o verdadeiro amor que eu tenho pelas minhas filhas, pela minha esposa, pelo João Gabriel mais ou menos, mas pelas meninas e pela minha esposa, eu pularia. Brincadeira, meu filho, mas não pularia por você não, você se vira sozinha, está muito grande. Eu pularia por elas, pelas mulheres que eu amo. O verdadeiro amor lançou fora o medo, e entre o medo e o amor por elas, o bem-estar delas, eu vou prezar pelo bem-estar delas. Ponto. Se você ama a Deus, e se você busca ser imagem e semelhança de Deus, você vai ser a expressão do amor de Deus nessa terra. Você vai querer que as pessoas conheçam o mesmo Deus que você conhece. Você muitas vezes vai ser ofendido por pessoas, vai ser criticado por pessoas, vai ser humilhado por pessoas, e mesmo sendo humilhado, constrangido, você não vai falar do amor de Deus para elas, vai continuar orando pela vida delas. Eu passei 20 anos orando pelos meus pais, 20 anos consecutivos de maneira ininterrupta, orando pela vida deles. Se converteram no 20º ano. Meu pai odiava crente, odiava evangélico. Ele mora no sobrado, e eu orando: Senhor, meu pai, não vou na igreja nunca, vou não, antes, não gosto de crente não, tal. O único crente que eu tolero é você, porque é meu filho. Eu orei por ele 20 anos, no 20º ano, abriu a igreja embaixo da casa do meu pai. Em cima, ele mora, embaixo é uma igreja. E assim ele acabou se convertendo. Mas amor pelas pessoas, se eu sou a expressão do amor de Deus, eu pago um preço pelo próximo. E outra coisa, eu pago um preço para estar com Deus. Quantos aqui estão apaixonados? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não, gente. Tem uns 4 que não querem se expor. Não, levanta a mão. Quantos já estiveram, então para ficar mais fácil, quantos estiveram, estão, estarão apaixonados daqui uns dias? Levanta a mão, é todo mundo. Se você não esteve, está ou estará no futuro. O amor é lindo, é piegas de vez em quando, é muito brega, mas o amor é lindo, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu conheci a Cíntia, que eu olhei, vi a Cíntia, ela tinha 15 anos, eu tinha 18, que eu olhei para ela e falei: gente, essa mulher é muito, muito linda. Eu senti algo diferente. Falei, eu comentei isso com vocês aqui, quando eu preguei aqui, há quase um ano atrás. Eu estava indo para uma cidade, o pneu furou, parei naquela cidade, só tinha um borracheiro que estava bêbado no dia, não pôde trocar, eu tive que dormir dentro do carro com os amigos meus. Estava tendo um comício na praça, político na época, uma sexta-feira 13, mês de setembro, lembro como se fosse hoje. Eu vi na praça a Cíntia. Eu falei: gente, é muito demais, credo. Eu olhei para aquela mulher e falei: não. E eu, extremamente tímido, acanhado, nunca tinha namorado, só tinha ficado com o pé, vou falar com ela ali e tal. Aí eu olhei para ela, cheguei perto dela assim, olha como é que o cara é despreparado emocionalmente, velho. Eu falei: ô filha, como é que é seu nome? Ela: Cíntia. Quer casar comigo? Ela falou: não. Eu falei: tá bom. Desse jeito, gente. Falei: eu me lasquei aqui fora, já comecei mal minha vida de romance. Mas depois eu voltei, conversei com ela, fui menos afoito, e nos casamos. É claro, depois nos separamos um tempo. Ela foi morar em São Paulo, ficamos 5 anos sem nos ver. Depois de 5 anos liguei para ela, falei: ó, me converti, sou crentão e quero me casar. 5 anos sem vê-la, quero me casar. Quer casar comigo? Quero. Casamos, pronto. Resumindo, foi isso. Mas o que você entenda? Ela morava numa cidade chamada Belo Campo. Da minha cidade até a cidade dela eram mais ou menos 65 quilômetros de estrada de terra. O ônibus demorava em média de 4 a 5 horas para chegar na cidade dela. 4 a 5 horas, 60 quilômetros. Era um ônibus que não abria janela, porque estrada de terra. E quando eu ia para lá uma vez por mês, quando nós namorávamos, saía de manhã, chegava com 1 da tarde, ficava na praça com ela, sentado na praça, 1h30,
voltava no mesmo ônibus, mais 4, 5 horas de viagem. Gente, eu já viajei, não estou brincando. Já viajei com uma cabra, você está do meu lado, uma cabra, gente. Não é brincadeira. Porco, cabra, galinha. O bode era mais calado, ele ficava mais na dele. Mas com que você fala, gente, não estou brincando. Já viajei com tudo que é animal dentro, bati altos papos com a cabra, com o porco e tal. Mas, por quê? Eu ia ver a mulher que eu amava. Eu não me importava se passava 4, 5 horas respirando pó e poeira, para ficar com ela 1 hora sentado no banco da praça e mais 4, 5 horas voltando para chegar quase de madrugada na minha cidade. Eu não me importava com isso, porque o fato de estar com a mulher que eu amava e que eu amo fazia com que meu coração batesse acelerado, a respiração, arrepiar os pelos, até a hora arrepia os pelos do braço quando eu penso na minha esposa. Aquilo fazia que meu coração disparasse e ficasse 1 mês esperando. Era 1 mês contando, cheguei na minha cidade, era 1 mês contando o último sábado para encontrar a mulher que eu amava. E como é que será que é a nossa vida com Cristo? Quando eu vou encontrar com Cristo, quando eu vou para a célula, eu vim para a rede, vou para o culto, amanhã é reunião de líderes, quando eu vou ter meu tempo de oração com Deus, será que eu sinto essa mesma paixão em estar com Deus? Será que eu estou vivendo esse amor por Cristo? Eu não falo de sentimentos, porque sentimento tem mais a ver com paixão. Amor não é somente sentimento, o sentimento está incluso no amor, mas amor é algo muito mais complexo, é algo muito maior. Não existe amor à primeira vez, pode ter paixão. Eu me apaixonei pela Cíntia, eu comecei a amá-la ao passo que eu comecei a conhecê-la. Se não de amor à primeira vista, você não ama só a embalagem, você tem que conhecer a pessoa, você vai amar ou não. Isso leva tempo. Então, paixão é mais sentimento, é algo mais químico, biológico. Amor você vai construindo. E será que nós temos construído uma relação de amor com Cristo? Será que nós temos construído, já estou terminando, uma relação de amor, de ligação com Jesus Cristo? E amor é responsabilidade. Amor é pagar um preço para estar do lado. Será que eu tenho pago um preço para estar caminhando com Cristo? Sim ou não? Aqui é o maior sinal de que se realmente eu sou ou não maduro na fé. É se eu pago o tempo necessário para estar com Cristo. Se na hora que Ele quer falar comigo, eu paro tudo para ouvi-lo. Se na hora que você, eu e Ele, eu paro tudo para ter um tempo só eu e Ele. Porque se eu não tenho tempo para Cristo, se eu não tenho tempo para ler a palavra dEle, eu falo isso sempre, eu vou falar de novo. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para mim e para você. Se alguém te entregasse uma carta com o seu nome, uma carta com um coraçãozinho para você ler, você leria? Sim, você leria. Mas por que Cristo deixou um livro inteiro para a gente? Uma declaração de amor por nossas vidas, nós não lemos. Não damos importância em ter uma vida íntima com Ele. Sabe quando o mundo vai ser mudado de verdade? Quando nós cristãos, eu quero falar assim para vocês, especialmente vocês que são mais jovens, quando vocês se decidirem a ter uma relação de verdade com Jesus. Não estou falando que todos não têm essa relação, mas tem muito jovem que está querendo ficar com Jesus, passar um tempo com Jesus, quer casar com você, querido. Ele não quer ficar com você, Ele não quer ficar com um beijinho no canto do muro. Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você de verdade. Ele tem ciúme da gente. E se minha relação com Jesus Cristo é frágil, é fraca, não porque Ele quer, porque Ele é louco. A palavra do Senhor fala que na mão do Senhor está escrito nosso nome. Na mão do Senhor está escrito nosso nome. E quando Ele ergue a mão para abençoar, Ele vê o seu nome na mão dele. E não é porque nós somos importantes, nós não merecemos nada de Deus, nada. Mas Ele nos ama. E nós muitas vezes temos brincado na relação com Cristo. Eu encerro com uma história que mostra um pouquinho do que é isso. Eu me recordo que há um tempo atrás eu chegava em casa, a Valentina acho que não era nascida. Eu chegava em casa meio-dia e estava a Letícia brincando com as bonecas, as Barbies, João Gabriel no videogame. E eu chegava meio-dia, no começo eles paravam, ô pai, me abraçava, me beijava, eu voltava a brincar.
Chegou um dia que eu cheguei em casa, ele com os videogames, com as bonecas. Eu cheguei e falei: oi pai, continua jogando. Oi pai, mexendo com as bonecas. E foi um dia, foi dois, foi três, desse jeito, no quarto, no quinto dia eu falei: está errado. Eu chego em casa e meus filhos não estão se portando comigo, estão se portando muito mais com os presentes do que com a minha presença. Eu falei: ei, vem cá os dois. Falei: ó, se eu chegar aqui em casa amanhã e não pararem para me abraçar, me beijar, eu ponho fogo na barba e quero o videogame. Eu estou falando sério. E ele sabe que eu já quebrei uma vez o controle dele. Ele não quer não? Pá, no chão. Está achando ruim? Vem para cima. Eu falei: vou não, pai. Pronto. Eu falo: não, estou brincando, ele sabe disso. Já tive com ele, nós temos lá em casa luva de boxe, eu e ele. Nós tivemos pelo menos umas 175 lutas. Todas eu ganhei, porque a juíza era minha filha. Quando eu ia perder, ela parava o round, eu sempre ganhava nos pontos. Mas eu nunca perdi uma luta para ele. Mas eu quero que você entenda, às vezes a gente está assim com Cristo. Senhor, me dá uma namorada, me dá um namorado, me dá um trabalho, me dá um ministério, me dá uma célula, me dá um discípulo. Pai, me dá um carro, um apartamento, me dá uma faculdade. A gente pede e Deus dá para a gente. A gente chega em casa, está lá o Senhor: meu filho, vem cá falar comigo. Eu levanto cedo, vou para o trabalho, não oro com o Senhor. Ele: meu filho, fala um pouquinho comigo. A gente vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a rede, vai para a célula, sai com o namorado, sai com a namorada, chega em casa à tarde. Deus: meu filho, ótimo, teve um dia, agora vem falar comigo. Não, vou tomar um banho agora. Meu filho, não, depois de tomar banho, fala comigo. Aí eu vou lá, faço sanduíche. Meu filho, fala comigo um pouquinho só. Aí eu vou jogar o videogame, vou assistir uma televisão, vou dormir 2 da manhã. E Cristo: meu filho, fala um pouco comigo. Eu quero te falar algumas coisas do meu coração para você. E você está lá correndo na pilha. Vou me deitar agora. Aí se deita, faz uma oração mequetrefe de alguns segundos, quase uma blasfêmia dormindo. Senhor, eu perdoo os seus pecados. Está tão grogue na hora de dormir. E aí você deita e dorme. Cristo: mas meu filho, eu te dei tudo, ainda te dei a minha vida, e você não para um minutinho para falar comigo. É mais ou menos isso que muitos fazem hoje em dia. É mais ou menos isso o que muitos cristãos imaturos fazem hoje em dia. Eles têm Jesus Cristo como se fosse um saque fácil de conseguir as bênçãos. É mais importante os presentes do que a presença de Deus. E quando nós cristãos, e quando em especial nós jovens, vocês muito mais do que eu, passarem a desejarem não mais só ficar, ter uma relação com Cristo, como muitos de vocês tinham relação com o mundo lá fora, de namorar com todo mundo. Quando você muda isso, não, eu não quero a relação que o mundo quer, eu quero a relação segundo a palavra de Deus. Eu quero me apaixonar, eu quero me casar, eu sou a noiva de Cristo. Quando você muda a sua visão, quando você muda o seu entendimento, que você quer ter uma relação íntima com Jesus Cristo, aí você começa a amadurecer. Não tem como caminhar com Cristo e não parecer com Ele. Não tem como se apaixonar por Ele, amar Jesus Cristo e não ter a vida transformada. E se lá fora as pessoas só sabem que você é cristão quando você fala: ei, eu sou crente, porque pelos comportamentos, posturas e roupas você está exatamente igual do lado de fora. Tem coisa errada, não com Cristo, mas na nossa conversão e nossa maturidade em relação ao Senhor. Quero pedir você ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma breve oração. Uma oração pedindo ao Senhor que nos perdoe pelas vezes que nós não fomos terrivelmente apaixonados por Ele. E quando nós deixamos tudo, Instagram, WhatsApp, Facebook, videogame, televisão, namoro, e não precisa depois da rede, tudo à frente de Jesus Cristo. Se você, assim como eu, tem coisa para se arrepender, eu tenho muita coisa para me arrepender. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você tenha um tempo, você e Deus, para você pedir perdão a Ele. Se você tem algo a pedir perdão para Ele, eu tenho. Se você entende que na sua vida muitas vezes você negligenciou momentos com Ele para prazeres pessoais,
E muitos prazeres que eram até justos, mas que se tornaram Deus em sua vida mais importante do que Jesus Cristo. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas muitas vezes que fomos omissos, irresponsáveis, frios, imprudentes em relação ao tempo com o Senhor. Deus amado, nos alinha espiritualmente, que nós voltemos à essência do primeiro amor, que voltemos a caminhar com o Senhor, a ter um foco em Tua presença, a buscar a Tua face, ao alinhar nosso coração, o Teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração completamente rendido ao Senhor, um coração que Te anela, que Te busca, que Te anseia, Pai amado. Oh Senhor, nos faz amadurecer na fé, nos faz crescer na fé. Eu te peço, Deus, vem movendo sobre a vida espiritual de cada um de nós, vem movendo sobre a nossa vida de oração, Pai amado. Derrama sobre nós espírito de oração, Pai amado, que possamos orar mais, jejuar mais, ler mais Tua palavra e buscar mais Tua face, Deus. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que a partir de hoje comece a mudar a nossa história e possamos ser mais intensos com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero fazer uma última oração ainda com os olhos fechados, com a mão sobre o seu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração que eu fiz há 28 anos atrás. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que tenho pecado, que tenho falhado, e eu te peço perdão. Eu estou arrependido. Perdoa os meus pecados e os lança no mar do esquecimento. Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração, e muda a minha história, muda a minha vida. Venha ser o meu Senhor e Salvador, em Teu nome, Jesus, amém. Essa oração mais simples que você fez é a mais importante. Eu falo o seguinte: tem duas coisas, duas escolhas na vida de um ser humano que são as mais importantes, e todo o restante depende delas. Primeiro, quando você entrega a sua vida a Jesus. Segundo, com quem você vai casar. Hoje é a mais importante de todas, é você e Jesus. Não importa se você veio aqui na rede uma ou duas vezes, não importa se você está vindo a primeira vez, não importa. Eu estou falando de Jesus Cristo, que pegou um jovem como eu, sem noção nenhuma, sem futuro nenhum, e foi direcionando minha vida. E esse mesmo Deus que mudou a minha história, que tem me perdoado, tem me amado, me corrigido, é o mesmo Deus que quer ter com você um relacionamento sério. Então, se hoje você quer caminhar com Jesus Cristo, se hoje você fez essa oração pela primeira vez, ou tenha feito um outro momento, mas você decide caminhar com Ele, se você esteve caminhando com o Senhor, mas por algum motivo se afastou da casa do Pai e quer voltar para Ele, hoje é o dia, agora é o momento, não perca a chance. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que me reconhece diante dos homens, que diante do Pai eu também reconheceria, mas aquele que me nega diante dos homens, que diante do Pai ele também eu negaria. Então eu quero, num ato de fé, convidar você que hoje fez essa oração pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, mas que entendeu o seu chamado hoje. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Eu queria orar pela sua vida. É o momento agora de você começar a iniciar um momento de maturidade cristã. Começa nessa decisão. Se você trouxe alguém, pergunte ao abençoado, se ele quer vir aqui à frente. Não constranja a vir, mas se ele quiser vir, venha com ele. É o momento de começar uma nova história, e o seu dia é hoje. E se você esteve caminhando com o Senhor, mas se afastou e quer voltar, também o seu dia é hoje, de reconciliar-se com o Senhor. A noite é sua. Eu sei que tem pessoas essa noite que querem estragar Ele. Então não deixe que timidez, não deixe que vergonha, que constrangimento te impeça nesta noite de ter sua vida ligada ao Senhor Jesus Cristo. Alguém quer entregar a vida? Todo mundo tranquilo, todo mundo de boa, todo mundo santão, todo mundo salvo. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, tem um espaço do lado do ilha para você, queridos. Pode subir aqui.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a erguer umas mãos para cá. Se você quiser vir, pode vir, ainda tem um espaço para você aqui em cima. Eu sinto no coração que tem uma mulher que quer vir e algum está segurando ela. Você pode vir, não tenha vergonha não, hoje é seu encontro com Deus. Eu quero convidar você a erguer as mãos para cá nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar todos vocês a erguerem a mão para cá. Esse momento é o mais importante do culto de hoje. Então eu queria que você estivesse focado nisso. Porque nós temos vidas que estão entregando o coração a Jesus Cristo. E quando uma vida se entrega ao Senhor, querido, isso é maravilhoso. Pai, eu quero colocar cada um deles em Tua presença, Deus. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Eu declaro bênçãos poderosas, bênçãos maravilhosas sobre cada um deles. Bênçãos na vida espiritual, emocional, física, financeira, conjugal, em todas as áreas. Mas acima de tudo, Deus, eu quero te pedir que eles possam ter certeza que hoje o Senhor passa a habitar no coração de cada um deles. E passa a ser Senhor de suas vidas. Aqui não é mudar de religião, aqui é caminhar com Jesus Cristo. E que o Senhor possa abençoá-los, amém? Olha aqui para mim, deixa eu falar com vocês. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Não é mudar de religião, não é isso. Mas é pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração e mudar a sua história. Isso faz toda a diferença. E que vocês possam ver na vida de vocês tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e de muitos aqui na igreja. E quando você começa a caminhar com Cristo, muita coisa muda. Uma delas é que você vai ganhar uma família que vai caminhar com vocês, que vai sorrir com vocês e que até vai chorar com vocês, tá bom? E eu queria mostrar para vocês essa família, pode ser? Olha aqui para trás, ó, que família linda. Vocês são uma bênção. Vocês são bênção demais. Pessoal, eu queria só mais um segundo de vocês, pode ser? Vocês vão ganhar um presente, só seguir a pastora Sandra, pode ser? Coisa rápida, para que Deus abençoe vocês. Valtinho, quantos querem uma bênção? Levanta a mão. O Senhor quer liberar sobre cada um aqui uma graça do Senhor, uma bênção dos céus, uma dádiva do Senhor. Que nesse final de semana ainda o Senhor responda a uma oração desses amados. O Senhor libere sobre cada uma bênção, que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Que essas vidas, Pai, não se desviem e caminhem sempre com o Senhor em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Abracem os seus irmãos, está liberado e abençoado em nome de Jesus.